Pronto, então, pessoal, vamos lá. Olha só, na nossa caminhada aqui, que a gente já sabe que ela é longa, né? E com um monte de coisa para tratar, né? Como sempre, num tempo não tão grande, né? Mas essa é essa a situação, né? Assim é a disciplina, né? Então a gente tem que assim tentar uma dedicação aí mais densa às vezes, né? Para tentar cumprir esse conteúdo aí. Agora, a partir de agora, eu vou tentar, inclusive, selecionar coisas mais pontuais aqui para a gente, porque a gente já teve uma base aí razoavelmente com calma, né? Para a gente tratar aí dos nossos próximos assuntos. Então, veja só, algumas questões, né? Eu coloquei lá no AVA um livro, tá? Na primeira parte do curso eu coloquei uma apostila. Agora eu coloquei um livro, tá? Mas eu quero que vocês tenham cuidado com o livro, tá? Por quê? Porque nem tudo que tem no livro a gente vai estudar ou vai ver aqui, tá? Então, eu separei lá dois capítulos de maior interesse, tá? Que são os capítulos 20 e 24, respectivamente sobre potência em circuito alternado, foi o nosso último assunto, e sobre circuitos trifásicos, né? Ou sistemas polifásicos, que ele chama lá, tá? Que é o assunto que a gente vai ver agora, então, né? Mesmo nesses capítulos aí, cuidado com a leitura, porque pode ser que apareça alguma situação que a gente não tenha visto, algum termo, né? Alguma conta, né? Algum símbolo, alguma coisa assim. Então, a leitura, ela é totalmente aconselhável, tá? Mas tome esse cuidado de, se houver ali alguma situação que você não viu na aula, não tenha tanto receio, né, tanto problema, tá? Inclusive, eu comentei lá, essas coisas eu falei lá no AVA, tá? Inclusive, algumas questões de corrente alternada e até de corrente contínua, tá? Também podem ser encontradas no livro, mas como é um conteúdo muito extenso para você ler o livro inteiro, né, eu acho que não vale a pena. Então, busca ali ou algumas dúvidas através do glossário, né, ou através do sumário do livro, e esses capítulos que a gente tem direcionado, tá? De qualquer forma, a principal bibliografia são as apresentações, né, que eu tenho deixado no AVA, e as aulas, principalmente, né, porque a gente tem uma situação aqui agora que a gente não tem anteriormente, né, se não houvesse a pandemia, etc, né? É claro que não é um método melhor, tá? Mas a gente tem essa possibilidade, que é a seguinte, que é a gravação da aula, né? Então, que a gente aproveite aí essa situação para que qualquer dúvida aí seja revisada, etc. Tá? Bom, então vamos aqui ao que interessa, né? Nos últimos encontros, né? Na verdade, na última aula, a gente fez aqui um belo apanhado acerca de potência em circuitos CA, né? Então, esse conteúdo aí, ele é bem importante para a gente, né? A gente vai falar hoje de sistemas trifásicos, tá? Então, a gente já tem, assim, uma aplicação maior, né? Talvez seja o último circuito que a gente veja, né? Mas já com uma aplicação, tá? E quando a gente falar de transformadores, de motores, né, vão aparecer circuitos, sim, referentes a esses equipamentos, né? Mas a gente vai ter em mente logo um equipamento, então talvez fique mais aplicável, né? Mas é natural que a gente precise dessa base inicial para entender aquilo lá. Então a gente vai falar basicamente, depois de trifásicos, de transformadores, de motores, tá? De acionamento dos motores e de instalação elétrica. Então, é basicamente aí que a gente vai fechar o nosso curso, tá? Então, a gente tem aí tempo ainda para tratar dessas coisas em uma dada profundidade, né, em um dado nível, tá? Mas
muito cuidado com o conteúdo, porque ele é grande. Então, eu peço a vocês aí uma dedicação maior na revisão das aulas, nas listas e na leitura das apresentações, principalmente. E, eventualmente, desses livros e apostilas que eu tenho colocado lá também. Tá? Nem que seja uma leitura, assim, dita vertical, né? Quer dizer, aquela leitura que você, assim, se não entendeu um ponto, pode continuar a leitura, né? Porque, de repente, as coisas fazem mais sentido depois, tá? Já as aulas, não. Já as aulas, eu gostaria que, se houvesse qualquer dúvida, tá, durante a aula, me contacta aqui, né? E na revisão da aula, me chama no grupo que a gente conversa, tá? As aulas, elas têm que estar, assim, bem entendidas, né? Bom, então discutimos, né, na última aula, potência em circuitos alternados, né? Então, a gente viu aqui os conceitos de quê? De potência ativa e de potência reativa, né? Que são aí potências bastante importantes para a gente, né? E a gente viu, então, que a reativa estava relacionada ao indutor e ao capacitor, né? De forma que o capacitor fornece esse tipo de potência, né? E que o indutor consome esse tipo de potência, né? E a potência ativa estava relacionada com o resistor, de forma que ele apenas consuma essa potência, né? Quem gera, então, uma potência ativa são as fontes, né? Bom, essa potência ativa, né, é uma potência bem importante, que é aquela potência que é medida em 1 watt, e ela é transformada em aquecimento, né? Ela é transformada em movimento nos motores, enfim, né? Realiza trabalho, a gente fala, né? A reativa, que é medida em VAR, ou volt-ampere reativo, a gente pode pensar que ela serve, né, para os equipamentos elétricos funcionarem, né? Então, potência reativa, ela não é transformada em outra forma de potência, né, que não é elétrica, né? Bom, e assim a gente definiu com essas duas potências aí o que a gente chamou de potência complexa, né? Sendo a ativa uma parte real e a reativa uma parte imaginária, né? E ao módulo desse número complexo aqui, potência ativa, a gente chamou de potência aparente. Então, tudo é proveniente de P e de Q, né? E por fim, aqui a gente definiu um fator aqui extremamente importante, justamente que vai avaliar a quantidade de ativa numa potência total, né? Que foi o que a gente chamou de fator de potência, né? Que seria justamente a relação de quem? De P, né? Que é essa potência aqui no eixo real, sobre o módulo de S, que é essa potência aqui. Com isso, a gente formou ali o que a gente chama de triângulo de potências, né? Em um cateto, o P, em um outro cateto, o Q, e na hipotenusa, o módulo de S, né? O fator de potência, então, seria este tamanho, que é este cateto, sobre este tamanho, que é essa hipotenusa, tá? Ou, né, P sobre módulo de S, né? Potência ativa sobre potência aparente. Do ponto de vista trigonométrico, isso é a mesma coisa que o cosseno daquele ângulo ali, né? Isso é exatamente a mesma coisa que o cosseno deste ângulo aqui, tá? Geralmente, quando o Q, né, é positivo, quer dizer, quando a carga é um indutor, está sendo consumido, esse triângulo aqui vem para cima. Quando o Q é negativo, está relacionado com capacitor,
esse Q vem para baixo, tá? E aí a gente fala assim, fator de potência tanto, né? 0,8, 0,7, vai de 0 a 1, né? E aí, se for uma carga indutiva, a gente fala em fator de potência atrasado. Se for uma carga capacitiva, a gente fala em fator de potência adiantado, né? Então pode ser assim, ó, 0,9 atrasado. Então você sabe que o triângulo vai para cima. Agora, se é 0,9 adiantado, o triângulo vai para baixo, tá? Então, esse é um fator importante ligado à eficiência energética, né? A gente viu, por exemplo, que as indústrias precisam de manter a sua carga num fator de potência pelo menos de 0,92, tá? E a concessionária também tem que fornecer energia, né, potência para a gente, de pelo menos 0,92 o fator de potência, né? Para que se garanta que haja o quê? Bastante potência ativa, né? Para a gente aproveitar essa potência, né? Precisa de reativa para o sistema elétrico funcionar, ok. Mas o que nos interessa é ativa, né? Porque eu consigo acender uma lâmpada, ligar um motor, né? Com isso eu ligo geladeira, máquina de lavar, né? Tudo que você puder imaginar aí. Posso ligar eletrônico, eu vou transformar isso em luz, né? Enfim, em uma série de outras coisas, né? Eu estou modificando o tipo de energia, né? De potente, de elétrica para outras, né? Então eu preciso da ativa para fazer isso, né? E afinal de contas, nós consumidores residenciais, né? Padrão B, a gente paga pela ativa, né? Não é quilowatt-hora que a gente paga, então a gente está pagando por watts, né? Ao longo das horas. Por isso essa especificação técnica e legal aqui, tá? Bom, então, dito isso daí, que a gente já viu na aula passada, a gente vai falar sobre sistemas trifásicos, tá? Então, aqui a gente tem uma aplicação direta em todos os nossos possíveis cotidianos de sistemas elétricos, né? Porque a instalação elétrica na nossa casa, ela pode ser trifásica. Em grandes partes das vezes, em grande parte das vezes é. A instalação elétrica industrial é trifásica. Então é preciso que a gente entenda esses sistemas trifásicos, né, que são uma extensão do sistema monofásico de forma alternada, né? Então é ali que a gente vai se debruçar hoje para entender aí os nossos sistemas trifásicos, especificamente os equilibrados, tá? Então, agora a gente vai com mais calma e tratar desses tópicos aí. Beleza? Estão me acompanhando aí? Vamos então direto para a aula de hoje, né? Quem que está aqui? Ó, Rebeca, Analice, Demétrio, Diogo, Caio, Yasmin. Todo mundo está aí? E aí? Beleza. Então, vamos lá. Olha só. Pessoal, a gente viu lá no começo do papo mais teórico, né, conceitual, de circuitos em corrente alternada, que a forma de onda, né, da tensão e da corrente, elas eram mais ou menos assim. Né? O sistema alternado está aí para a gente, né, uma eventual corrente, uma eventual tensão. Né? Só que aí você pode pensar que haja apenas uma fonte, né? Então você tem ali um sinal de tensão, por exemplo, né? E um sinal de corrente ao lado, tá? Então, se a gente tirar essa corrente daí, a gente pode visualizar
fontes de tensão gerando sinais senoidais, né, que a gente fala, dessa forma aqui, ó. Então, vou mostrar aqui uma forma de onda aqui, de uma tensão, e aí a gente vai classificar ela como monofásica. Tá? Por que ela vai ser monofásica? Olha aí. Porque eu só tenho uma forma de onda de tensão. Tá? Eu não tenho mais outras, por exemplo. Se eu tivesse outras aí, eu teria um sistema chamado de polifásico. Né? E aí, o sistema polifásico aqui para a gente aplicável seria o de 3 fases, o trifásico. Né? Eventualmente, uma situação aí chamada de bifásica, tá? Mas que a gente vai ter que avaliar com calma como que ela acontece. Agora, imaginem vocês que eu colocasse 3 fontes em uma mesma máquina geradora, tá? E que essas 3 fontes tivessem uma relação específica entre elas, tá? Isso daí seria, então, o sistema trifásico, tá? Então, digamos que eu coloque essas 3 fontes numa mesma máquina, eu vou ter 3 formas de onda, né? Ou 3 sinais ali de tensão, certo? E aí, olha como seria o gráfico dessas minhas formas de onda. Olha só, pessoal. Ao invés, então, de uma, tá? Ao invés, então, de uma, eu vou ter 3. Consegue observar as 3 formas de onda aqui? Essas 3 formas de onda, então, que estão representando aqui as tensões, elas vão ser geradas a partir de uma única máquina, tá? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre essa máquina. Então, a gente tem aqui as relações importantes entre essas 3 tensões. Vamos avaliar aqui algumas coisas. Por exemplo, ó, vamos trocar ideia aqui. A amplitude dessas 3 tensões, elas são iguais? Dessas 3 formas de onda aí? E aí? São ou não são? E por quê? E aí, pessoal? Vamos conversando aqui. Vamos lá, vamos todo mundo respondendo aí. Quem tem alguma dúvida, quem tem certeza e tal. Olha só. A amplitude, a gente já viu lá várias vezes, né? É o valor máximo que a onda alcança, né? Então, veja só, eu vou voltar aqui na situação monofásica, tá? E aí a gente vai ter de novo essa situação aí analisada, né? Então, veja só, se eu tenho aqui uma forma de onda monofásica, né? Aquela que eu estava mostrando mais cedo, a amplitude é esse Vm aqui, né? Ou seja, é o valor aqui que ela vai do zero até o valor máximo, positivamente e negativamente também, né? Então, essa é a amplitude, tá? Para a gente recapitular, a frequência, né, é a quantidade de vezes que esse negócio aqui acontece a cada ciclo, né? A cada segundo, por exemplo, né? Aqui você teria uma onda frequente e aqui você teria uma onda muito mais frequente, né? Então, avaliando-se aí a amplitude e a frequência, se a gente voltar aqui nesse slide anterior, tá, para o caso trifásico, então vocês veem
que esse sistema trifásico aí, com 3 formas de onda, portanto, eles têm a mesma amplitude ou não? E aí? Eles têm a mesma amplitude, né? Claramente aí, ó, você vê que elas chegam no mesmo valor máximo e valor mínimo, né? Tá? Agora, se a gente for avaliar a frequência, elas têm a mesma frequência ou alguma forma de onda dessa é mais frequente que a outra? E aí? Fala aí, Analice, o que você acha? Aí você diz que é a mesma frequência, o Rafael disse que não. Aí eu quero entender, vamos lá, por que que não é a mesma frequência aí, ô Rafael? Pode falar, escrever, vamos tirar a dúvida, vamos discutir o conceito. E veja só, eu quero que você avalie. Pois é, veja só. Aí essa sua situação aí foi bem importante, quer ver? Porque, veja só, hein? Se você for avaliar, ó, pega aqui o pico desse cara aqui, chega aqui e vem até aqui, né? Tá. Aí o pico desse sai daqui e chega até aqui. O tempo que eles demoraram para fazer isso me parece o mesmo. Tá vendo? Olha aí os destaques que eu fiz na tela aí, ó. Se você pegar o tempo ao longo desse eixo aqui, me parece o mesmo. Ou seja, se eles têm o mesmo período, né, eles vão ter a mesma frequência, né? Uma vez que frequência é 1 sobre o período, né? Ou o período é 1 sobre a frequência, tá? Então, a frequência, de fato, ali é a mesma, tá? A frequência é a mesma. Então, ele tem a amplitude igual, e a frequência também igual. Aí agora vem justamente essa frase que você colocou ali, que ela é crucial para entender isso aqui, tá? Aí a minha pergunta agora é a seguinte: elas têm a mesma fase? Esse é o detalhe. Elas têm a mesma fase? Aí vamos lá, vamos continuar respondendo aqui, certo ou errado, para a gente discutir isso. Então, lembrando que a fase pode ser vista, por exemplo, dessa forma como o Rafael escreveu aí, ó, do momento que ela começa, né? Você vai traçar aqui, então, um ponto aqui, por exemplo, aqui o eixo em que o tempo é zero. Aí a questão que me surge é: será que elas começam no mesmo lugar em cada uma dessas formas de onda aí? Bom, já está claro aí que não, né? O próprio Rafael já tinha visto, já tinha dito. Então, veja só como que eu vou definir um sistema trifásico equilibrado, tá? Eles têm, ele é formado, né, por 3 formas de onda de tensão e de corrente, tá? Essas formas de onda são senoidais. Elas têm a mesma amplitude, tá? Elas têm a mesma frequência, mas têm fases diferentes, tá? Então elas têm fases diferentes. Aí que mora a diferença, tá? Elas então têm fases diferentes. E a diferença de fase entre elas, tomadas aí uma a uma, né, as 3, é 120 graus, sempre, tá? 120 graus. Então, se uma tiver em zero, uma referência, a outra vai estar em 120, por exemplo. E a outra vai estar em 240, por exemplo. Ou menos 120. De forma que, se você pegar 2 a 2 ali entre si, a diferença de fase é sempre 120 graus, tá? Quer ver? Dá para a gente visualizar isso aqui, ó. Pega aqui, ó. Você tem uma forma de onda aqui que eu vou chamar de A, tá? A fase A. Aqui a fase B e aqui a fase C, tá?
Eu posso chamar isso de ABC, posso chamar isso de RST, tá? H1, H2, H3, X1, X2, X0 ou X3, tá? Então isso aí é nomenclatura, aparece de várias formas, né? A, B e C é a mais comum, tá? Vamos nos referir então às fases A, B e C como sendo os nomes ali das fases, tá? Então, ó, vamos avaliar uma coisa aqui, ó. A fase A, ela tá com um pico aqui, né? Então, ó, ela passou aqui um ciclo e voltou um pico aqui, né? Então, isso daqui, pessoal, você tem um período completo ou um ciclo, né? Isso quer dizer que tem 360 graus ali nessa minha marcação vermelha, tá? Agora, avalia só, do pico da A para o pico da B, você tem essa distância, tá? Do pico da B para o pico da C, você tem essa distância aqui. E depois você voltou na A. Então, você dividiu um ciclo em 3 divisões iguais, tá? Você saiu da A e chegou na B, ó, 120. Saiu da B, chegou na C, mais 120, então deu 240. E para fechar os 360 e voltar para a fase A, você precisou de mais 120. Portanto, as distâncias aqui elétricas, né, em termos de grau, em termos de ângulo, em termos de fase, é 120 graus, tá? 120 graus. Então, ó, saí da A, cheguei na B, andei 120 graus. Saí da B, cheguei na C, andei 120 graus. 120 graus. Saí da C e voltei para A, mais 120 graus, tá? Ou seja, como é que a gente define então um circuito trifásico equilibrado do ponto de vista de fonte, tá? Eu tenho então um equipamento, um gerador, tá? Uma máquina que gera para mim então 3 tensões. Essas 3 tensões então alternadas, no nosso caso aqui, elas têm a mesma frequência, elas têm a mesma amplitude e a gente fala que elas estão defasadas entre si de 120 graus. Assim é um sistema trifásico equilibrado. Tá? Ficou clara a definição, pessoal? Então, assim, nós temos circuitos alternados, assim como o anterior, tá? A diferença é que agora a gente vai ter 3 fontes no mesmo circuito, digamos, tá? Mas essas 3 fontes, elas têm características, assim, rígidas, né? Os 3 sinais provenientes, né? Quais são as características? Mesma amplitude, mesma frequência, e uma defasagem entre elas de 120 graus, tá? Ah, mas aí nós vamos ter que tratar 3 fontes e tal, etc, etc. Calma, nós vamos ver que esses circuitos trifásicos, eles vão se resumir a um circuito monofásico, tá? Mas é preciso que a gente entenda como é que funciona o trifásico. Pessoal, do ponto de vista de definição, o conceito está entendido? Vamos ver onde que isso aparece daqui a pouco. Beleza? Enoque, Otton, Ana. E aí, Ana, como é que tá? Beleza. Bom, então veja só, de maneira resumida, tá? Isso pode ser gerado no que a gente chama de máquina síncrona, tá? Ou gerador síncrono. É uma máquina como essa daqui, tá? Essas máquinas, elas ficam justamente nas casas de máquinas das hidrelétricas, por exemplo, tá? Então,
o que ocorre é que a gente tem um estator, tá? Que é uma estrutura fixa aqui do lado de fora de uma máquina elétrica, e aqui dentro um rotor, que é uma estrutura que gira, tá? Essa estrutura que gira, que é o rotor da máquina, ela está acoplada, tá? Ela está acoplada a uma turbina, tá? Então, se for uma hidrelétrica, a força da água gira a turbina, que faz com que esse rotor aqui gire, tá? E aí ele vai induzir tensões no estator, nos enrolamentos do estator, tá? Aqui tem vários enrolamentos, isso aqui está em corte, tá? Esses enrolamentos eles fazem assim, eles vão lá atrás, não por fora aqui, tá? Eles vão por aqui assim, na verdade, ó. Eles vão assim, ó, ligando aqui, ó. Por exemplo, ó, ligando, ligando. Aí lá atrás eles também ligam de forma que haja espiras, tá? São os enrolamentos. E aí nesse processo você transforma o quê? Energia mecânica em energia elétrica, tá? Através de um gerador. Então, existem alguns tipos, tá? O mais comum é chamado de gerador síncrono, tá? A gente vai estudar um motor chamado de motor assíncrono. Depois a gente vai ver por quê esse nome. E aí, como é que você consegue gerar essa tensão com essa defasagem aí de 120 graus? Olha, basicamente se faz o seguinte: a gente faz aqui um corte dos eixos dos enrolamentos, tá? Então aqui você tem 360 graus, né? Então, em 120 graus aqui, ó, que é 1/3 do ciclo, você meio que monta um enrolamento específico aqui de uma fase, tá? Em outros 120 graus, você monta um enrolamento específico de outra fase, tá? E nos outros 120 graus aqui restantes, você monta o enrolamento específico da última fase, tá? Então é como se você tivesse 3 fontes ali em uma máquina só, né? Se eu não fizesse essa divisão, né, se eu fizesse aqui apenas um enrolamento, eu teria um gerador monofásico, tá? Eu não vou entrar muito no mérito agora da construção dessa máquina. A gente vai ver isso mais à frente, tá? Os enrolamentos, o estator, o rotor, o que a gente chama de núcleo ferromagnético, tá? Isso a gente vai estudar mais adiante. Agora, eu quero que vocês tenham essa ideia de que isso daqui fica acoplado, tá? Fica acoplado a uma turbina. Então, tem aqui as pás das turbinas, né? E aqui passa a água da hidrelétrica, por exemplo, tá? E aí faz tudo isso aqui o quê? Girar, tá? Esse giro aí, dentro de uma máquina geradora, ela vai induzir tensões aqui no estator, nos enrolamentos do estator. E ali a gente coleta a tensão, tá? Então você transformou energia mecânica, rotacional. Antes ela era lá energia potencial gravitacional da barragem, né, da hidrelétrica e tal. E aí ela é pressurizada, entra aqui, faz esse rotor girar, e aí a gente transforma essa energia mecânica, então, em energia elétrica, tá? Então, esse é basicamente o processo, certo? Se a gente, então, for analisar, né, ou avaliar as formas de onda, chegamos nessas formas de onda aqui, tá? Bom, então é preciso que a gente saiba ali como lidar com esses circuitos, tá? E onde que eles aparecem. Bom, pessoal, isso aparece em todo lugar, tá? Por exemplo, vocês já viram com certeza uma estrutura como essa daqui, tá? E aqui a gente tem então um sistema trifásico,
Tá? Esse é um sistema trifásico que a gente pode representar através deste símbolo aqui, ó, trifásico. Tá? Esse sistema trifásico aqui de cima, ele é chamado a 3 fios, tá? Ou sistema em delta. Daqui a pouco a gente vai ver isso. E esse sistema trifásico aqui de baixo, ele é chamado a 4 fios, ou sistema em Y. Tá? Então, observa aí que toda distribuição de energia, ela é trifásica. Tá? Ela é feita em um sistema trifásico. Bom, aqui a gente está vendo já próximo das nossas casas, né? Ou seja, próximo das cargas, próximo das indústrias e tal. Mas esse sistema trifásico, ele vem desde a geração, tá? Afinal de contas, o próprio gerador, né? Ele já é trifásico, tá? Então, a gente pode resumir assim, ó, você tem lá a geração de energia na usina, tá? Então, tem aqui uma barragem, né? Essa barragem segura a água ali para proporcionar energia potencial, né? E ali, através de um duto forçado, essa água vai justamente tocar lá nas pás da turbina, que ligada ao rotor do gerador vai gerar energia elétrica, tá? O que se faz, então, geralmente é uma geração aqui, ó, na casa dos 10 kV, tá? Uma geração em média tensão. Isso varia de gerador para gerador, tá? Do fabricante, etc. Esse sistema já é todo trifásico, tá? Alternado trifásico. Aí a gente aumenta a tensão para transmitir através de um transformador que a gente chama de elevador, tá? Então a tensão aqui, ó, ela sobe e na transmissão ela pode chegar aqui a 500 kV, 450 kV e etc, tá? E aí a gente vai abaixando através justamente desses equipamentos aqui, que são os trafos, tá? Os transformadores. A gente vai abaixando essa tensão para distribuir isso para as cargas, né? Então a gente pode ter aqui, por exemplo, 130 ou 138 quilovolts, tá? Mais próximo aqui das casas, né, e das indústrias, 13,8 quilovolts, até os 220 volts ou 127, que a gente está acostumado, tá? Mas todo esse sistema, ele é trifásico. Então, a gente tem linhas de transmissão como essa daqui, olha. A gente então tem uma fase, outra fase, tá? Aqui no outro circuito, ó, uma fase, outra fase, outra fase. Isso daqui em cima é um condutor de proteção, tá? Então, a tensão, ela tá aqui, ó. E aí vai, né? Vai embora. Se a gente vira aqui, ó, 2 circuitos em uma mesma torre, a gente tem essas estruturas aqui, ó, tá? Nesse caso aqui especificamente, em cada fase a gente tem 4 condutores, tá? Mas essa é uma especificação de projeto para que a gente diminua a corrente aqui em cada uma dessas fases e tenha menos perda, tá? Mas as fases, elas estão aqui, ó. Vocês estão observando que aqui, então, eu tenho 3 grandes feixes aí de condutor, né? Então, você tem aqui o quê? Uma condução através de 3 meios, trifásica, né? Aqui naquela foto que a gente mostrou na parte de cima, você tem, então, através de 3 meios também, tá? Mas aqui você tem através de 4, não é? A tal da condução a 4 fios, tá? Então, você pode ter um sistema trifásico a 3 ou a 4 meios, vamos falar assim, né? Ou
mais tecnicamente dizendo, um sistema trifásico em delta ou em Y, tá? Então, quando a gente tem três condutores ali, né, não em cada fase, tá? Formando os feixes de cada fase. Por exemplo, então aqui você tem o quê? Sistemas em delta, 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 tá? Aqui você tem sistemas em delta, ó, porque você tem, ó, aqui, 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 delta também, tá? Já aqui você vai ter um sistema em Y, né? Como já está dito. Olha aqui, porque tem a 4, né? Se a gente for observar dentro de uma subestação, olha, transformador, trifásico, tem chegando aqui, ó, 1, 2, 3 condutores. Então ele está em delta. Saindo aqui, ó, não está muito claro, mas a gente tem 1, 2, 3, 4. Então está em Y, tá? O que eu quero dizer com isso daí? Quero dizer com isso daí que a gente pode ligar um sistema trifásico ou em delta ou em Y, tá? Essas especificações dependem de uma série de coisas, mas a gente pode ligar ou em delta ou em Y, tá? Então, vamos ver como que a gente liga em delta ou em Y. Basicamente, o que se faz são as ligações físicas desses enrolamentos que formam as três fontes, tá? É a conexão entre as três fontes, na verdade. Então, você pode ligar no que a gente chama de delta ou no que a gente vai chamar de Y, tá? O delta também é chamado de triângulo, né? Pelo formato. E o Y também é chamado de estrela, pelo formato, tá? Veja só. Se eu pego três enrolamentos, tá? Olha aqui na nossa esquerda. Se eu pego três enrolamentos que eu estou representando através dessas três espiras aqui, e eu faço o seguinte, eu curto-circuito um ponto em comum, tá? Eu curto-circuito um ponto em comum, que eu vou chamar aqui de N, e eu tenho aqui conexões do outro lado de cada uma das espiras, de cada um dos enrolamentos. Então, vamos fazer isso aqui assim, ó, para a gente ver. Então, vamos lá. Se eu tenho um enrolamento A, eu tenho onde ele acaba e onde ele começa, tá? Peguei lá um condutor, comecei a dar um monte de volta. Volta, 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 e tem o final dele aqui, tá? Tá aqui. O B, a mesma coisa. Opa, B, a mesma coisa. E o C, a mesma coisa também. Então, tem duas formas muito comuns da gente ligar isso daí e obter três terminais de saída, tá? A primeira, então, que eu acabei de comentar, o que eu faço aqui? Eu vou pegar um ponto comum entre eles aqui, por exemplo, esse lado, e vou ligar junto, tá? Vou conectar ali junto, fazer o curto. Aí o que eu tenho? Eu vou ter um, dois, três terminais de ligação e ainda um eventual quarto que eu vou chamar de N, tá? Isso daí, pessoal, me proporciona então uma condução a 4 fios chamada de Y ou de estrela, tá? Por outro lado, vou pegar os mesmos condutores, tá? Os mesmos enrolamentos. A linha, B, B linha,
C, C'. Existe uma outra forma de eu conectar esses caras. Eu posso conectar, ao invés de um ponto em comum, conectar assim, ó, o final de um no começo do outro, o final de um no começo do outro, o final de um no começo do outro. Nesse caso aqui, eu tenho apenas 3 possibilidades de conexão. Eu posso ligar aqui, aqui e aqui. Ah, professor, mas você pode ligar aqui também. Não, mas espera aí, esse ponto é o mesmo desse. Então, já contei. Tá, aí, professor, você pode ligar aqui. Não, mas esse ponto é o mesmo desse, ó, o curto. Já contei, tá? Então, aqui você tem essas 3 possibilidades e aqui a gente tem a conexão aos 3 fios, ou chamada de delta, tá? Ou chamada de delta. Bom, então a gente pode fazer essa configuração ou essa configuração aqui, tá? Essa configuração aqui, ela é mais comum na geração, na transmissão e na distribuição de energia, tá? Essa configuração aqui é mais comum, mais próximo das cargas, no que a gente chama de distribuição secundária, tá? Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Então, aqui, ó, você tem 4 possibilidades de conexão. 1, 2, 3 e ainda uma quarta, tá? 1, 2, 3 e ainda uma quarta possibilidade de conexão. Bom, então, observa lá no nosso exemplo que próximo das cargas, né, a gente tinha um sistema 4 fios, né? Então, em Y, tá? Olha aí. E menos próximo, né, a gente tinha um sistema a 3, né, fios, que seria o delta, tá? Isso aqui, do ponto de vista técnico, é chamado de distribuição primária. E isso daqui é chamado de distribuição secundária. Em termos de fluxo de energia, a energia vem para esse circuito aqui, lá na concessionária, tá? Aí ela passa através desse transformador para um outro circuito aqui e deste circuito aqui vai para as nossas casas. Então, observe que mais próximo das cargas, o sistema está em Y, tá? Em algumas vezes, tá? Mas você pode alimentar cargas diretamente em delta, sim, sem problema nenhum, tá? A gente vai ver que isso está relacionado com o nível de tensão, tá? Por quê? No sistema em Y, eu consigo aqui 2 possibilidades de tensão. No sistema em delta, eu só tenho uma possibilidade de tensão. Então, fica menos flexível, menos versátil, tá? Na nossa casa, a alimentação é em Y se for trifásico, tá? Olha, os sistemas são trifásicos por algumas razões, tá? Há muitos equipamentos elétricos que funcionam melhor quando são trifásicos, tá? Eles têm mais estabilidade, até mecânica, tá? Por uma questão de distribuição de forças provenientes ali dos campos magnéticos, tá? Mas uma razão muito clara é uma questão de carga, tá? Então, você pode botar um pouco de cada carga em cada uma das fases. E aí você tem um sistema menos, digamos que ele seja assim, menos demandado, tá? Ou um sistema com capacidade de fornecer uma energia com mais estabilidade, né? Então, a questão do trifásico ele está muito relacionado à carga, tá? De forma que você divida as cargas em cada uma dessas fases, né? Que são fontes, tá? Então, assim vamos para entender aqui o nosso sistema trifásico, tá?
Eu tenho falado muito do ponto de vista de fonte, mas depois eu vou comentar do ponto de vista de carga, tá? Para que a gente tenha, de fato, um sistema equilibrado. Então, veja só, eu posso fazer aqui um desenho de uma fonte, né, ou de 3 fontes. Observa aqui o desenho em preto, tá? Com informações aqui que complementam o que a gente já avaliou, que são as seguintes. Olha, o sistema trifásico ligado a 4 fios. Então, ó, eu tenho 3 fontes que formam um sistema trifásico, mas eu curto-circuitei extremidades dessas fontes em um ponto só, que é esse ponto M central aqui. E aí eu tenho acesso a 3 outros terminais para que eu tenha os valores de tensão, mais um, que é este N aqui do meio. Então aqui eu tenho o que eu chamo de ponto neutro, tá? Que vai estar ligado a um condutor neutro. Então esse sistema é a 4 fios. Agora, se eu fizer essa minha ligação aqui, ó, final de um, começo da outra, eu tenho o que eu chamo de sistema em delta, e aí eu tenho apenas 3 condutores, não há ponto neutro, não há possibilidade de uma outra conexão física aqui, tá? E eu tenho essa configuração aqui de fonte. Sistema, então, em Y, ou estrela, sistema em delta ou triângulo, tá? Aí temos as nossas configurações do ponto de vista um pouco mais físicos, né? Um pouco mais físico, um pouco mais assim palpável, né? Aí quer dizer, então se você voltar para cá, você pode falar que cada um condutor desse aqui é uma fase, né? Então digamos que eu nomeie aqui, ó, fase A, fase B e fase C. Beleza. E aqui embaixo, eu também vou ter 3 fases, tá? Fase A, fase B e fase C. E eu vou ter um outro cara aqui em cima. Quem é esse cara? É o famoso condutor neutro, tá? Ele é o famoso condutor neutro. Ele tem potencial de terra, né? Ou, na maioria dos casos, ele pode ter potencial zero, tá? Ele pode ter, então, potencial zero, por isso que ele é chamado de neutro, tá? Bom, então, temos aí, a construção de um sistema trifásico, tá? Agora vamos então respirar aqui e pensar nas dúvidas, né? O Otto perguntou aqui alguma coisa. No N da ligação em Y, pode ligar mais um fio. Com qual objetivo? Olha só, o que acontece? Essa discussão nossa foi para fontes, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma discussão muito parecida para cargas, tá? Então, por exemplo, se eu tiver lá uma carga em Y, tá? A carga também vai poder ser ligada em Y ou em delta, tá? Se eu tiver uma carga em Y, eu posso ligar o N da fonte ao N da carga, sem problema nenhum, tá? Mas assim, o que me interessa, na verdade, na maioria das vezes, é a ligação do que a gente chama de fase, tá? E não do neutro. A, B e C, para que a tensão chegue até a carga. Beleza? Agora, se eu tiver uma carga em delta, ela pode ser alimentada por uma fonte em Y, sem problema. Só que nesse caso, a carga em delta não vai ter lá um ponto físico neutro para eu ligar o ponto físico neutro da fonte. E aí, nessa situação, não faria sentido, então, fazer uma ligação com o neutro.
Beleza? Ficou claro aí? Esclareceu um pouco? Tá? Essas questões aí, elas vão vir mais assim que eu falar sobre cargas, porque aí a gente vai fazer o quê? Montar um circuito trifásico, né? Ligar a fonte na carga. E aí, quando você ligar a fonte na carga, a gente vai, de fato, ver uma aplicação disso daí, né? Aí essas coisas vão ficar mais claras, né? Pois bem, então vamos lá, né? Vamos conversar um pouco aí. Olha só. Em relação ao que o Rafael está comentando aí, né? Onde que essa ligação estaria na casa dele, né? Essa é uma outra pergunta boa também. Vamos lá. A nossa casa, ela pode ter uma alimentação proveniente da concessionária até trifásica, tá? Por que até trifásica? Porque ela pode ser o que a gente chama de monofásica, bifásica ou trifásica. Isso aí depende eminentemente da carga que você tem, tá? E aí, com o que você pede para a concessionária fornecer para você. Então, se você tem lá uma carga pequena, um sistema monofásico pode resolver. Se a carga é um pouco maior, um bifásico pode resolver, e se a carga é maior ainda, um trifásico vai resolver. Tá? Veja só. Então, esse é o contexto da sua casa. Tá? Se você tem, por exemplo, uma bomba de água num poço, tá? Essa bomba de água, ela pode ser um motor trifásico, tá? Então, se você tem que rodar esse motor, aí você já vai precisar de um sistema trifásico, não tem discussão. A concessionária vai te fornecer isso aí se você pedir, tá? E aí, a sua bomba trifásica, ela pode ser ligada também em Y ou em delta, tá? Aquele motor ali, sua motobomba, ela pode ser ligada ou em Y ou em delta, tá? Então você vai pegar a sua alimentação e vai ligar direto lá na sua motobomba, tá? Se você vai ligar ela em Y ou em delta, vai depender da especificação de tensão. Nós vamos falar sobre isso, tá? Agora, por outro lado, digamos que você não precise de uma carga trifásica, você só liga liquidificador, chuveiro e tal, sistemas monofásicos, bom, aí você não precisaria do sistema trifásico, tá? Vamos falar das tensões, porque as tensões vão fazer aqui uma grande diferença e também uma clareada no sistema trifásico, tá? Olha só, vamos lá. Tá vendo esses 4 condutores aqui que chegam na nossa casa? Deixa eu apagar aqui essas anotações. Opa, caiu aqui alguma coisa. Vamos lá. Cadê? Aqui. Tá vendo esses 4 condutores aqui que chegam na nossa casa? Que eu estou chamando aqui de distribuição secundária. Então, isso daqui é o seguinte, né? Eu vou dar um zoom aqui e vou anotar com mais calma. Então, essas 3 de baixo são as 3 fases, tá? Então, posso chamar aqui arbitrariamente de fase A, fase B, fase C. E esse cara aqui de cima é o neutro, tá? Olha, em termos de módulo, né, a gente sabe que os valores são iguais, né, para as 3 fases, porque a gente tem a mesma amplitude e, consequentemente, o mesmo valor eficaz, né, que é dado pela amplitude sobre raiz de 2. Né? Então, em termos de módulo, se você vier aqui medir a tensão entre a fase A e a fase B, tá? Você vai achar, por exemplo, aqui na Grande Vitória, 220 volts, tá? Se você medir a tensão entre a fase B e a fase C, aqui na Grande Vitória, você vai achar 220 volts, tá?
Ou ainda, se você vier aqui medir a tensão entre a fase A e a fase C, você também vai achar 220 volts. Ou seja, se você ficar medindo tensão ali entre qualquer uma dessas três fases, a tensão que você vai achar, RMS, né, valor eficaz, é 220 volts. Beleza? Agora, se você medir a tensão entre a fase A e o neutro, você vai achar 127 volts. A fase B e o neutro, 127 volts. A fase C e o neutro, 127 volts. Isso significa que no sistema em Y eu tenho dois valores possíveis de tensão. Uma, quando eu pego tensões entre fases, e outra, quando eu pego tensão entre qualquer uma das fases e o neutro. Tá entendido isso, pessoal? É por isso que na casa da gente pode ter tomada 220 e pode ter tomada 127. Então, quando você está lá fazendo a instalação elétrica, eu vou falar sobre isso no final do curso, tá? Mas para a gente ter uma ideia, né? Fazendo a instalação elétrica e você precisa de ligar um ar-condicionado que é 220, você tem que pegar tensões entre fases. Quaisquer uma. A com B, B com C, A com C. Qualquer uma dessas duas vai dar 220. Agora, se você quer ligar lá um ventilador ou qualquer coisa, né? Qualquer coisa que tenha tensão nominal 127, se você ligar entre fases, o dispositivo vai queimar, né? Então você precisa de quê? A sua tomada ali tem que ter o quê? Uma dessas três fases, qualquer uma delas, e necessariamente do outro lado o neutro, tá? Ah, e por que você pode ligar na tomada assim, assim ou assim, né? Tanto faz, não tem polaridade no sistema alternado, diferente do sistema contínuo. Justamente porque o sistema é alternado, né, pessoal? Ora ele é positivo, ora negativo, ora positivo, ora negativo. Então, não existe, né? Mas existe a figura do condutor fase e do condutor neutro, tá? Condutor fase e do condutor neutro. Bom, por isso que por que eu disse 220 na Grande Vitória e tal? Isso aqui depende do padrão local, tá? Por exemplo, lá no sul do estado, né, município de Alegre, Guaçuí, lá no Caparaó e tal, aqui entre fase e neutro, que é 220, tá? E entre as fases é 380 volts. Isso tem a ver com a localização, tá? Tem questões técnicas, históricas envolvidas, mas isso está ali de acordo com a região, né? Por exemplo, lá no sul da Bahia, a mesma coisa, né? No sul da Bahia, na divisa ali com o Espírito Santo, também. Aqui, fase neutro é 127, lá é 220, tá? E entre fases 380 também, tá? Então, a gente tem que ter cuidado, né? Hoje em dia, os eletrônicos, todos eles já são ali com um range, né, de entrada ali, né, de tensão grande, né? Então, eles funcionam ali de 50 até 300 e tantos volts, alguns, né? Mas, se você precisa ligar uma geladeira 127, lá no sul do estado, você vai precisar de levar um transformador para mudar a tensão da rede de 220 para 127. Tá? É preciso que isso aí seja pensado, né? Senão, pode ser que queime lá todo o seu equipamento elétrico. Beleza? Então, isso é no sistema em Y. Tá? Isso é no sistema em Y. Entendido isso aí, pessoal? E aí?
Vamos lá. Otto, Analice, Rafael, Rebeca. E aí, Rebeca, como é que tá? Beleza. Agora, do outro ponto de vista, se eu analisar o sistema em delta, aí, pessoal, aqui o que a gente tem? Apenas as três fases. Apenas as três fases. Então, aqui eu não tenho a figura do neutro. Então, aqui eu não tenho duas possibilidades de tensão, apenas uma, tá? Apenas uma. Esse valor aqui não é 220 neste circuito aqui de cima, tá? É 13.800 volts, porque a gente está num sistema de distribuição aqui, né? Mas você poderia ter um delta 220 também, sem problema nenhum, tá? Então, veja só a análise. A gente tem aqui a seguinte situação. Se eu tomar tensões entre fases no sistema em Y, eu tenho uma tensão. Se eu tomar tensões entre a fase e o neutro no sistema em Y, eu tenho uma outra tensão. Beleza? Todo mundo concorda com isso? Agora vamos definir isso tecnicamente. Quando eu avalio tensões entre as três fases, quaisquer umas, eu chamo isso de tensão de linha. Tensão de linha. Quando eu avalio, quando eu pego, quando eu analiso, quando eu tenho tensão entre quaisquer uma das fases e o neutro, eu chamo isso de uma coisa chamada tensão de fase. Tensão de fase. Então, me respondam vocês aqui no nosso sistema em Y de distribuição secundária. Isso daqui é tensão de fase ou tensão de linha? E aí? E isso daqui é chamado tensão de fase ou tensão de linha? É, exatamente. Então, meus amigos, 220 é chamada tensão de linha e 127 é chamada tensão de fase. Né? Já é um vocabulário aí de instalação elétrica que tem que estar no sangue, tá? Existe uma relação fixa entre esses módulos aqui. Tá? A relação é raiz de 3. O módulo da tensão de linha é sempre igual ao módulo da tensão de fase vezes raiz de 3. Por exemplo, alguém tem uma calculadora fácil na mão aí? Multiplica 127 por raiz de 3. Quanto é que dá? Dá 219,97042. 220, né? 220. Agora, digamos que você está lá em Alegre, no sul do estado, e você mediu lá a sua tensão de fase, né? E viu que lá a tensão de fase era 220. E você quer saber a tensão de linha, né? Para, de repente, instalar algum equipamento trifásico, alguma coisa assim. O que você vai fazer? Você vai pegar os seus 220 de fase lá no sul do estado e vai multiplicar por raiz de 3 para ver quanto que dá a tensão de linha lá no sul do estado. Quanto é que dá? Me fala aí. Dá 381,05. Isso aí. Os 380 que eu tinha comentado, tá? Então, a gente tem que estar atento a essas questões aí, tá? No Brasil, a maioria dos padrões são esses dois aí,
tá? Bom, a especificação dos sistemas elétricos, pessoal, muita atenção a isso. A especificação dos sistemas elétricos, a especificação é feita através dos valores de linha e não dos valores de fase, tá? Então, se eu falo para você assim, olha, eu tenho um motor elétrico aqui, uma motobomba de 10 cavalos, a tensão nominal dela, né, ela vai funcionar a 380 volts. Isso daí, do ponto de vista técnico, tá? A gente sabe que essa tensão é uma tensão de linha e não uma tensão de fase, tá? Ou senão, se eu falar assim, ó, a linha de transmissão ali de baixo, ela é de 13,8 kV. Eu vou entender que isso é um valor de linha, tá? Seja o sistema em delta ou em Y. Eu preciso subentender que isso é um valor de linha. A especificação dos sistemas elétricos de energia é feita em tensões de linha, né? Os que são trifásicos, naturalmente, né? Agora, aqui em cima, no querido sistema em delta, eu não tenho tensão de fase, tá? Eu tenho apenas tensão de linha. Alguns autores aí, engenheiros, etc., gostam de falar que a tensão de fase é igual à tensão de linha, né? Na verdade, você só tem um tipo de tensão, porque você não tem o neutro, tá? Eu gosto de falar que há apenas tensão de linha, para não confundir aí. Mas pode ser que algum outro livro, apostila, material, diga que a tensão de fase aqui é igual à tensão de linha, tá? Eu gosto de falar que não há tensão de fase e que há apenas tensão de linha, tá? Beleza? Beleza. Bom, muito bem. Vamos continuar aqui a nossa análise. Agora, a gente tem que ver o seguinte. Essa análise de tensão trifásica, equilibrada, alternada, mesma frequência, amplitude igual, diferença de fase de 120 graus em cada uma delas. Isso aí também é válido para a corrente, tá? Então, a corrente vai acompanhar esse equilíbrio do sistema trifásico da tensão. Então, a corrente também forma um sistema equilibrado se a tensão formar um sistema equilibrado, tá? Então, é preciso que a gente avalie essas questões da corrente aqui. Veja só uma coisa. Aqui eu tenho o sistema em Y, né? Sistema em Y. Como é que eu sei? Tem um ponto comum, neutro, tá? Aí, veja só. Em cada fonte dessa, do sistema trifásico, vai sair uma corrente lá para a minha carga, para o meu circuito, para a minha vida lá, né? Aí, tudo bem. Avaliando-se agora que o sistema em delta, aqui eu não tenho possibilidade de ligação de neutro, aquele papo de sempre. Eu não tenho, então, tensão de fase, ou posso dizer que ela é igual a de linha, né, e tal. E aí eu também vou ter as correntes aqui, ó, nos condutores, indo até as cargas. Beleza? Visualizado isso daí? Só que agora a gente tem aqui um pormenor. Veja bem. A corrente que sai dessa fonte em Y é a mesma que vai embora lá para a carga. A corrente que sai dessa fonte aqui em Y é a mesma que vai embora lá para a carga. A corrente que sai dessa fonte aqui em Y é a mesma que vai embora lá para a carga. Então, se aqui no sistema em Y a gente tem dois tipos de tensão, né, de linha e de fase, a gente só tem um tipo de corrente, tá? Que eu vou chamar isso corrente de linha, porque é a corrente que vai para a linha de transmissão. Ó. Por outro lado, no sistema em delta, onde a gente só tem um tipo de tensão, porque não tem neutro,
a gente vai ter dois tipos de corrente. Olha só. Por quê? Porque se você parar para avaliar, a corrente que está aqui na fonte é diferente dessa que está indo para a carga. Porque aqui tem um nó. Então aqui ó, tem uma outra corrente. Então ela está se dividindo aqui. Ó. E isso acontece para as três fontes. Ó. Se você avaliar aqui, tá, você vai ter uma corrente aqui e uma corrente aqui. Não é a mesma que vai para lá. Resumo da ópera. Enquanto num sistema em delta você só tem um tipo de tensão, você tem dois tipos de corrente. Enquanto no sistema em Y você tem dois tipos de tensão, você tem um tipo de corrente. Aqui eu vou chamar então corrente de linha e gosto de falar que não existe corrente de fase ou que a corrente de fase é igual a de linha. E aqui eu vou falar que há duas correntes. Uma corrente de fase, que é a que passa em cima da fonte, e a corrente de linha, que é a que vai para a carga. Então, em um sistema você tem tensão de fase, tensão de linha e um tipo só de corrente. Em um outro você tem corrente de fase, corrente de linha e um tipo só de tensão. A relação de corrente de linha para corrente de fase aqui no sistema em delta, em termos de módulo, também é raiz de 3. Portanto, se você tem 10 amperes aqui dentro, aqui você vai ter 10 raiz de 3. Se você tem 220 volts entre fase e neutro, entre fase e fase na linha você vai ter 220 raiz de 3. São relações análogas. O que acontece para a tensão em um, acontece para a corrente no outro, tá? E isso daqui, pessoal, isso aqui aparece muito, tá? As cargas e as fontes, elas podem ser construídas na configuração Y ou na configuração delta, tá? Ou também chamadas de estrela e triângulo, respectivamente. Então agora eu quero que a gente respire e quero que a gente pense se a gente entendeu os conceitos de tensão de fase, tensão de linha, corrente de fase, corrente de linha. E aí? Vamos lá. No sistema em Y, quantos tipos de tensão eu vou ter aqui? Estou aqui, ó. Uma. Sistema em Y, ó. Né? São duas. Que são chamadas de quê? Linha, tensão de linha e tensão de fase. Qual que é a maior? De linha. Quantas vezes ela é maior do que a de fase? Raiz de 3. Beleza? Bem? Beleza. Como que eu obtenho uma tensão de linha? Pegando tensão entre as fases, não confunda. Ó. Tá certo isso também? Como que eu pego uma tensão de fase?
entre qualquer uma das fases e quem? O condutor neutro. Isso aí. Beleza. Avaliamos tensões. No sistema em delta, eu não tenho neutro. Então, eu tenho quantos tipos de tensão aqui? Hã? Um tipo de tensão, que é chamado tensão de linha, porque eu pego sempre entre as fases. Beleza. Agora vamos avaliar a corrente. Para avaliar a corrente, é mais fácil ver no diagrama aqui, ó. Tá? No sistema em Y, eu só tenho uma possibilidade de corrente. Veja a diferença. Ó, aqui vai para a carga, né? Aqui vai para a carga. A corrente que passa em cima dessa fontezinha aqui é a mesma que vai para a carga. Não tem dois tipos de corrente. Já aqui no sistema em delta, a corrente que passa aqui neste ponto não é a mesma que vai para a carga. Então, aqui eu tenho dois tipos de corrente. Em um sistema, eu tenho dois tipos de tensão, e em outro, dois tipos de corrente. Essa correntinha aqui, ó, que passa em cima da carga, é chamada corrente de fase. E essa que vai lá para a carga, ou melhor, desculpa, em cima da fonte, é chamada corrente de fase. E essa que vai lá para a carga é chamada corrente de linha. E F e L, elas são diferentes, porque aqui tem um nó. É claro para vocês que essas correntes aqui, elas são diferentes, porque aqui tem um nó. A corrente que está aqui não é a mesma que vem para cá. Vocês concordam? Avalie aqui comigo, Otton, Annalise. Ó, aqui tem um nó. Então, a corrente que vem até aqui não é a mesma que vem para cá. Concordam ou não concordam? Exatamente. Já aqui não tem nada, ó. Aqui não tem nada chegando aqui igual lá. Então, é a mesma, tá? Então, aqui a gente fala que há apenas corrente de linha, tá? Que é apenas corrente de linha. Ou, né, que a tal da corrente de fase é igual à corrente. Aqui a gente fala que tem apenas tensão de linha, né? Ou que a tensão de fase é igual à tensão de linha, e a diferença ocorre aqui em quem? Nas correntes, tá? E a relação entre elas é a mesma, tá? Raiz de 3 também. Um pouco mais claro agora? Beleza. Bom, lembrando que a gente não avaliou muito ainda relações de fase, tá? A gente não avaliou muito ainda relações de fase. A gente vai avaliar as relações de fase, mas por enquanto estou querendo que a gente veja a coisa de forma mais global, né? E que avalie primeiro aqui relações de módulo, tá? De construção, de implementação, onde que a gente acha essas coisas e tal. Bom, agora digamos que você vá e ligue então um motor. Digamos que você vá e ligue então um motor elétrico trifásico a uma fonte trifásica, naturalmente também, tá? O que seria isso do ponto de vista prático? O que seria isso do ponto de vista prático? Ora, você tem um sistema trifásico chegando aí na sua casa, tá? O que seria esse sistema trifásico? Bom, seria esses 4 condutores aqui, ó. É isso aqui que entra no relógio lá do seu padrão de entrada, né? As 3 fases e o neutro, tá?
Lá na instalação elétrica, pode aparecer o condutor de proteção, que seria o quinto condutor, né? Mas isso se a instalação for bem feita, né? Segundo norma, etc. Tá? Agora, o que entra na sua casa, né? Se o sistema for trifásico, é esse sistema aqui. São 4 condutores, né? 3 fases e o neutro. Tá? Aí, digamos que você queira ligar um motor elétrico, ligar uma bomba de poço, né? Ou uma bomba d'água, de qualquer coisa aí, por exemplo. Vou achar um motor aqui que mostra uma bomba, ó. Vou ligar aqui um motor. Vou mostrar um motor aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, ó, um motor aqui, ó. Tá aqui o motor, né? Digamos que seja uma bomba. Então, vai acoplar aqui lá as pás da bomba, né? Para bombear a água. Digamos que seja uma esteira, né? Vai ligar o eixo da esteira aqui, a esteira vai girar. Alguma coisa para elevar alguma coisa, né? Tá aí. Então, você tem esse motor aí trifásico, tá? Esse motor, ele tem aqui a caixa de conexão. Isso é um motor assíncrono, tá? Nós vamos estudar sobre esse cara aí. Ele tem ali a caixa de conexão, e essa caixa de conexão tem 6 terminais. 6 terminais, tá? Por que que ele tem 6 terminais? Ora, ele tem 6 terminais justamente que são aqueles 6 que eu já havia comentado, né? Que é o início e o fim de cada bobina para cada fase. Tá? Então, a gente pode ter a fase a fase B e a fase C. Tá? E você pode manualmente conectar isso daí ou em Y ou em delta. Tá? O motor tem essa possibilidade. Isso aí vai depender de quê? Da tensão nominal que você tem disponível e da tensão nominal que o motor funciona. Tá? Depois a gente vai chegar nesse ponto aí. Então, digamos que você queira ligar isso aqui, tá? Eu quero trazer uma perspectiva aqui mais prática. Esse corte aqui não existe, é só para a gente olhar dentro dele na hora da aula do motor. Vou ligar um cara desse aqui. Ó. Então, vou conectar tudo aqui dentro, ó. Tá aí. Então, eu quero ligar esse sujeito aí. Do ponto de vista elétrico, do ponto de vista de circuito, eu tenho um circuito, pessoal, como este daqui. Um circuito meio grande, né? Mas eu tenho um circuito como esse daqui. Se a minha fonte tiver em Y ligada, conectada, assim como eu exemplifiquei ali, né, já que veio de 4 condutores, beleza, está em Y. E se o meu motor estiver ligado em Y, olha aqui os pontos em comum, respectivamente aqui, ó, da minha carga e da minha fonte, tá? Então aqui o neutro aqui, ó, da fonte. Ó, um eventual neutro aqui, ó, da carga, tá? E o resto aqui, o que que é tudo isso? Ó, fonte, 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 uma certa impedância, porque a fonte não é ideal, tá? Isso aqui é uma impedância da linha de condução, né? Então, digamos que você queira ligar aqui um circuito longe aqui, 30 metros, né? É alumínio, às vezes, ou cobre, né? Na maioria das vezes é cobre. Então, cobre, por mais que seja condutor, ele tem uma resistência pequena, né? Mas quando ele é grande, digamos que você coloca uma impedância aqui para deixar o circuito mais real, né? E aqui do outro lado é quem, pessoal? É a carga, tá? O motor tem uma impedância em cada fase dele, tá? Então, olha aí, ó, que circuito gigante que a gente botou, né? 3 fontes, 3 cargas, mais um monte de impedância na linha. É um sistema trifásico, tá? Nós vamos resumir esse circuito a um circuito muito mais simples, tá?
em qualquer abordagem de tratamento de circuito trifásico, é isso que é feito. É um equivalente, é um circuito menor. Tá? Agora, eu quero ver se vocês visualizaram, tanto do ponto de vista prático, que eu vim aqui e falei assim, ó, vou ligar aqui, isso chega na minha casa, vou pegar esse negócio aqui, está em Y, vou chegar aqui, vou montar o meu motor aqui em Y e vou ligar os 4 condutores que estão chegando lá aqui, ó. Ah, mas como é que é isso, professor? Ó, aqui, ó, vou ligar assim, ó, vou ligar assim, assim. E eu vou pegar o último aqui e vou ligar aqui. Aí, isso aqui eu liguei em delta, né? Então, eu quero ele em Y. Então, como é que eu ligaria em Y? Vou fazer assim, então, professor. Vou ligar os 3 pontos em comum aqui. E aí, o que eu faço com aqueles 3 condutores que estão chegando lá para mim? Então, ó, faço assim, ó. Ligo uma fase A aqui, ligo uma fase B aqui, uma fase C aqui, e o neutro eu ligo aqui. Tá? Olha aqui, ó. Liguei, então, daqui para cá. Tá? Aí, se eu ligasse ele em delta, como a gente acabou de fazer, aí é outro papo. Nós vamos ver depois. Tá? Ligando assim, eu formo um circuito o quê? Fonte em Y, carga em Y, que é este circuito aqui. Então, aquilo lá, a foto é a realidade, é o físico, é o que você vê. Isso daqui é o circuito que representa aquilo. Conseguiram visualizar isso? E aí? Beleza. Muito bem. Bom, nós vamos fazer aqui uma série de análises, porque a gente está interessado em calcular o que aqui? Bom, calcular corrente, calcular tensões, calcular potência, né? Tudo isso aí é o nosso interesse, né? Como nos circuitos monofásicos. Tá? Só que veja só, vamos ainda discutir algumas coisas aqui. Agora que eu peguei aqui, a minha fonte e liguei isso num circuito, né, numa carga, é preciso que eu faça uma discussão aqui extremamente importante para que a gente continue com o conceito de trifásicos equilibrados, tá? Para que haja então aqui um circuito trifásico equilibrado, do ponto de vista de fonte, a gente viu que eles têm que a fonte, né, as 3 aqui, né, do trifásico, tem que ter a mesma amplitude, a mesma frequência e uma defasagem entre si de 120 graus. Não se esqueçam disso. Agora, quando eu coloco um circuito aqui fechado, é preciso que a carga também obedeça a uma regra muito importante para que tudo isso continue sendo um circuito trifásico equilibrado. As impedâncias de cada carga, elas têm que ser iguais, tá? As impedâncias de cada carga, elas têm que ser iguais. Então, os equipamentos, eles já são fabricados dessa forma, tá? E se você for fazer uma instalação elétrica na sua casa, seguindo as normas e etc e tal, você vai buscar ao máximo separar as cargas de forma igual em cada fase, tá? É claro que há algum desequilíbrio pontual, mas de maneira geral, a gente pode considerar dessa forma. A análise de sistemas desequilibrados, ela existe, tá? Mas ela está totalmente fora do escopo deste nosso curso aqui, tá? Então, aí estamos com essas condições que elas podem ser aplicadas em muitas e muitas situações que são sistemas trifásicos equilibrados. Então, do ponto de vista de fonte, mesmas amplitudes, mesmas frequências e defasagem entre si de 120 graus. Do ponto de vista de carga, a mesma carga em cada fase. Mesma carga em cada fase. Então,
para que isso aqui se configure um sistema equilibrado mais adiante, eu vou ter que impor que ZA seja igual a ZB, que tem que ser igual a ZC. Senão, o meu sistema está desequilibrado, mesmo que a fonte esteja equilibrada. Beleza? Bom, então agora vamos discutir um pouco da defasagem, tá? Vamos discutir um pouco da defasagem entre as fases, né? Eu mostrei aqui para vocês, tá? Que essa defasagem era de 120 graus, né? Mas foi uma demonstração, assim, meio visual, né? Porque você tinha ali as três formas de onda. Considere isso aqui, ó. Tá começando aqui, ó. Vamos pegar a tela aqui, ó. Deixa eu ver a tela aqui. Ó. Tá começando aqui, ó, no B ali, ó. Se eu consigo começar a tela aqui, ó. No B, ó. Cadê? Vai. Chegou. Aí, beleza. Começou no B. Aí, veja bem. Eu quero que vocês vejam que quando o ciclo acaba, você dividiu certo ali em três. Olha lá, ó. Então, vamos pensar que as coisas estão começando aqui, né? Ali perto do pico ali. Você vê, ó, o condutor, a forma de onda vem daqui até aqui. Então, isso aí dá um ciclo completo. Você tomou a divisão em três partes, ó. Uma, duas, três partes. Iguais. 360 graus, né? Que equivale a um ciclo. Divididos por 3 dá 120. Tá? Então, por isso essa defasagem de 120 graus. E também, né, porque quando a gente faz aqui os graus mecânicos, né, a gente faz a divisão, ó, de forma que cada fase ali tenha 120 graus no ciclo, né, nesse ciclo que o rotor faz ali. Então, a gente pode representar isso aí por um negócio chamado diagrama fasorial, tá? O diagrama fasorial, ele mostra as tensões e as correntes do sistema, né? Pode ser monofásico, pode ser trifásico. O sistema trifásico é bem importante a gente mostrar um diagrama fasorial, porque eles vão dar uma boa ideia das diferenças de fase. Então, olha só, eu vou começar desenhando um diagrama fasorial aqui, assim. Veja bem, olha. Digamos que eu, por referência, tome a fase A, tá? E coloque ela aqui a 0 grau. Então, a fase A aqui, ela vai estar... Peraí, que esse negócio não está bom, não. Pronto. Ela vai estar aqui a 0 grau, tá? Como é que é esse negócio de 0 grau? Ó, é assim. Então, digamos que isso aqui seja um vetor, tá? Digamos que eu tenha, então, o positivo contando para lá. Então, aqui seria 0, tá? Onde é que seriam aqui 120 graus, né? Olha, 90 graus fica aqui, tá? Então, 120 vai ficar mais ou menos aqui assim, né? Então, vou fazer aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer, olha lá, 120 graus, tá? E se eu quiser 120 graus de distância desse cara para cá e também desse para cá, para que todo mundo se distancie 120 graus, eu vou ter isso aqui, ó. E aqui seria o ponto ali comum entre eles, né? Então, ó, três vetores,
Eu vou chamar isso aqui de fase A, tá? Vou chamar isso aqui de fase B e vou chamar isso aqui de fase C. Isso aqui é o que eu chamo, então, de diagrama fasorial. Deixa eu escrever aqui. Diagrama fasorial. Porque mostra o quê? Os fasores, né? Que são aqueles segmentos de reta que giram, mas que a gente está vendo aqui de forma estática. Então, o que a gente pode falar? Que daqui para cá tem 120 graus, daqui para cá também, e daqui para cá também. Tá? E todos eles têm o mesmo o quê? O mesmo tamanho, por isso que o módulo é o mesmo. Tá? Todos eles têm o mesmo tamanho. Então, deixa eu melhorar um pouco esse 120 aqui. Vamos botar assim, ó. Cadê? 120 graus, tá? Aqui, aqui e aqui. Isso daqui, pessoal, isso é chamado, então, tensão de fase. Por que isso é chamado tensão de... Por que isso é chamado tensão de fase, professor? Olha só. Isso aqui é chamado tensão de fase pelo seguinte. Deixa eu escrever. Isso aqui é tensão de fase. Tensão de fase. Porque você está tomando de um ponto até o ponto comum. Né? Como se fosse de um ponto até o neutro, né? Ou de uma fase até o neutro. Tá? No entanto, se eu tomar a tensão daqui até aqui, eu vou estar avaliando uma tensão entre fases. Concordam? E aí seria uma tensão de linha, tá? Pessoal, isso aqui é uma representação, né? Uma ilustração que está acontecendo lá na realidade, quando você pega lá dois conectores e tal, né? Mas eu vou fazer essa análise aqui. Então, se eu vier daqui e tomar uma tensão até aqui, tá? Eu vou ter, então, uma tensão que eu vou chamar de tensão VAB. Por que é AB? Porque está pegando da fase A para a fase B. E essa tensão aí, eu vou chamar ela de tensão de linha, tá? É a mesma coisa que a gente já viu, só que agora com uma análise um pouco mais teórica, né? A gente vai precisar mais de quê? Mais daquilo lá. Mas é preciso que a gente saiba que isso aqui existe, tá? Uma primeira pergunta que eu faço a vocês já aqui é a seguinte: o tamanho dos segmentos é proporcional ao módulo das tensões, tá? O tamanho dos segmentos é proporcional ao módulo das tensões. Então, eu já pergunto para vocês aqui: a tensão de fase é maior ou é menor do que a tensão de linha? Olhando para cá, olhando para a nossa análise teórica, tensão de fase é maior ou é menor? Menor, justamente. Ela é claramente menor, né? E se você for avaliar lá o que a gente já discutiu, olha só, realmente, tá? Ela é menor, né? Ó, 127 aqui, 220 aqui. Aí pode surgir uma dúvida assim, professor, mas quando você mostrou lá para a gente aqueles 3 gráficos andando ali e tal, elas têm a mesma amplitude. Tudo bem, elas têm a mesma amplitude, mas veja bem, eu estou comparando aqui 3 tensões de fase, tá? 3 tensões de fase. Ou seja,
Eu estou comparando o quê? Esses tamanhos aqui, ó. Fase A, ok. Fase C, ok. Fase B, ok. Agora, isso daí foi tomado entre um condutor e um ponto comum, tá? Um sistema em Y. Beleza. Agora, se eu começar a avaliar tensões entre as fases, eu também chego num sistema equilibrado, tá? Porque elas também vão ter as mesmas amplitudes. Quer ver? Olha só. Por exemplo, se eu, veja só, hein? Se eu avaliar aqui a tensão deste ponto até este ponto aqui, tá? Olha lá. Então agora eu tenho uma outra tensão, tá? Que eu vou chamar aqui, por exemplo, de tensão VCA, e que também tem o mesmo tamanho da tensão VAB. Isso é uma tensão de linha, isso é uma tensão de linha, isso é uma tensão de fase, isso é uma tensão de fase. Ah, eu posso fazer a análise aqui também, nas outras últimas duas? Posso, por que não? Tá? Posso também, sem problema nenhum. Então, na verdade, eu vou escrever um negócio aqui, ó. Para um sistema trifásico, para um sistema trifásico. Então, o que você tem aqui? Temos tensões, né? De fase e de linha, formando um sistema equilibrado. Então, quer dizer que, na verdade, você pode ter ali seis tensões para o sistema em Y. Né? 6 tensões. Quais são elas? De fase, 3. VA, VB e VC. E de linha, VAB, VCA e uma última aqui ainda, ó, nesse caso, que vai ser quem? VBC. Opa. VBC. Porque, veja só, na análise do diagrama fasorial, você tem essas coisas mais claras, né? Claro que tem um errinho aqui e tal, não está muito proporcional o desenho, mas é só para a gente entender. É porque, se você voltar lá no poste, ó, você vai ver o que eu estou falando. Sabe por que você pode ter 3 tensões de fase? Porque você pode pegar da fase A para o neutro, uma. Da fase B para o neutro, duas. Cadê? Duas. Da fase C para o neutro, 3. 3 tensões de fase. Beleza. Agora, as tensões de linha. Você pode pegar de A para B, uma. B para C, duas. E de A para C, 3. Então, você tem 3 de cada, na verdade. Elas têm o mesmo módulo, né? Elas têm o mesmo módulo aqui, ó. Olha o tamanho das tensões de fase. Iguais. Olha o tamanho das tensões de linha. Iguais. Elas têm o mesmo módulo. Mas você tem 3 de cada.
Isso para um sistema em Y. Isso para um sistema em Y, né? Beleza, pessoal? Conseguiram visualizar esse conceito mais teórico ligado à questão prática lá de você olhar aqui as tensões, visualizar cada uma, onde é que elas estão e tal, e tal, e tal? E aí? Beleza. Se você resolver esse triângulo aqui, tá? Este segmento, ele vai ser raiz de 3 vezes maior do que este segmento aqui. Daí vem o fator raiz de 3 que eu havia comentado, tá? Daí vem o fator raiz de 3 que eu havia comentado. Não vou entrar nesse mérito, tá? Quero que vocês saibam que esse fator é raiz de 3, tá? Agora, há aqui uma análise de fase, já que o diagrama é fasorial, que é importante que a gente faça. Veja só, vocês concordam que eu posso chamar então, veja bem, hein? Eu posso chamar então o fasor, deixa eu pegar uma outra cor aqui, o fasor VA da fase A como tendo um módulo VA qualquer, e aqui, de acordo com a minha referência, 0 grau. Beleza? O fasor B, VB aqui, ele vai ter um módulo VB, tudo bem, é igual ao VA, mas eu vou deixar assim. E qual vai ser a fase desse cara aqui agora? Quem me fala a fase do VB ali? E o VC também. Quem me fala as fases de VB e de VC? Isso aí. É 120. Mas é justamente 120. Mas cuidado, tá? Tomando-se esse cara aqui como sendo, né, a referência aqui 0 grau, e tomando isso daqui para cima positivamente, você pode escrever, então, o C 120 graus positivos, e o B você pode escrever ou menos 120, que eu gosto, porque você tem para cá, ó, ou mais 240. Mas eu gosto assim, ó. 0 menos 120 mais 120. Ficou claro isso aí? Esse sistema, ele também funcionaria se eu invertesse o B com o C. Vocês concordam? Fizesse assim, ó. Porque ele também ficaria defasado 120 graus. Isso aí chama-se sequência de fases, tá? Pode ser ABC ou ACB. Podem aparecer as duas sequências, tá? Não vou entrar muito nesse mérito, mas se aparecer uma outra sequência, a única diferença é que esse cara vai para mais 120 e esse vai para menos 120. Concorda? E aí, Ana, o que você acha? Isso aí. Pois muito bem. Então, esse é o nosso conceito, né? A nossa grande teoria aqui de circuitos trifásicos, tá? E boa parte da aplicação que a gente já viu, naturalmente vem mais. Tudo que vai acontecer daqui para frente é aplicável ou aparece, né, em sistemas trifásicos, tá? E com isso a gente vai poder tentar simplificar esse circuito aqui para poder fazer o quê? Cálculo de tensão, de corrente, de potência em equipamentos, em situações que utilizam sistemas trifásicos. Tá? Então, a gente vai, na próxima aula, justamente tratar disso. Tá? E, então,
deixamos aí as nossas próximas conversas de sistemas trifásicos para a próxima aula, né? Mais uma aula a gente consegue adiantar bastante, conversar bastante sobre o sistema trifásico, tá? E aí a gente termina essa parte de trifásicos, certo? Houve um exercício, eu vi que vocês fizeram, né? Muitas pessoas fizeram. A gente discutiu no grupo lá um pouco, né? Mas teve um momento que eu deixei vocês assim terem uma certa dúvida e tal. No começo do mês agora, né, vai entrar um outro planejamento para o mês de agosto, e aí a gente vai fazer mais um exercício, né? E depois um último no mês de setembro, tá? Então aí estamos, pessoal. Eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente conversa. Se não, ficamos em contato. E na semana que vem nos vemos de novo. E aí? Beleza, pessoal? Então, obrigado aí pela interação, né? Pela companhia aí. E nos vemos na semana que vem. Falou, gente? Boa semana aí, então. Qualquer dúvida, comenta no grupo lá comigo. Falou? Tchau, tchau.